Prepare o seu coração, pois você ouvirá uma mensagem gravada ao vivo na Igreja Missionária Unida em Ferraz. Deus abençoe. Amém, amados? Eu quero falar sobre as primeiras obras. Diga comigo, as primeiras obras. As primeiras obras. Isso está em Apocalipse, capítulo 2. Uma mensagem que o pastor Aloísio enfatizou muito, em que ele tem se preocupado sobre muitas igrejas e muitos cristãos ficando paralisados na fé, paralisados, infrutíferos, cristãos que não avançam, que não conquistam, que estão enfraquecidos na fé, fraquinhos. O que está acontecendo? Por que você vai diminuindo sua velocidade, vai diminuindo a sua força? O que está acontecendo? Por que acontece isso? E ele deu como um tema, que nós vamos tratar disso mais vezes, que é a intimidação do inimigo. O inimigo, o diabo, ele é especialista em intimidar você, em envergonhar você, em trazer culpa e condenação. É isso que o diabo quer fazer. Ele critica você, ele desanima você. O diabo é o maior desanimador das pessoas. Ele quer deixar as pessoas para baixo, ele quer deixar as pessoas sem vontade, sem força, sem alegria, sem garra, achando que tudo é difícil, com medo do futuro, medo do fracasso, medo das doenças, medo do diabo, medo dos homens, medo das coisas, medo, fraqueza, desânimo, sabe, perdendo a confiança em Deus, perdendo a força espiritual, perdendo a alegria de viver. É isso que o diabo é, um especialista em abater você, em desanimar você, em ficar sugerindo você que você não vai conseguir, que você não pode, e ficar fazendo você também se comparar com os outros, e ficar, por um lado, criticando alguns porque são inferiores, porque você acha que são mais fracos, inferiores a você, ou então com inveja daqueles que você acha que são melhores, que são mais poderosos, mais ricos, mais prósperos, mais felizes, fica olhando as coisas dos outros, e você também fica se sentindo pequeno, inferiorizado, fica se comparando com os outros. Todos esses aspectos trazem intimidação, e a palavra de Deus, a palavra que nós temos ouvido, é que Deus nos tornou livres, somos livres para adorar, não temos mais medo, somos livres do medo. Tem a canção, inclusive, aí, né? Tem a canção. Depois eu vou pôr essa canção para a gente orar. Como é que é o tema mesmo? Oi? Não sou escravo do medo, não sou mais escravo do medo. Amém? Você não é escravo do medo, você é filho de Deus. E se é filho, é herdeiro. E se é herdeiro, as bênçãos do Pai já estão no seu nome. Elas vão chegar para você. Você vai receber as bênçãos de Deus. Você só tem que permanecer na presença do Pai. Você só tem que permanecer na casa do Pai. Você só tem que permanecer na fé, na confiança, na esperança. Só. Eu tive um sonho, nem contei no primeiro culto, mas eu tive um sonho lá. Foi de sexta para sábado. Eu sei que é um sonho profético. Caía fogo do céu. Eu contei para a Edilene, contei pastor Vanderlei, eu acho o pastor Robson também. Era uma subida escura, e eu estava subindo, e quando eu estava subindo, começou a cair, parecia fogo do céu, mas quando o fogo batia naquela subida, ela virava um cesto de bebê, era bebês, e aquele monte de bebê ia rolando nos cestos, rolando as descidas, e eu comecei a andar, e vendo aquele fogo cair do céu, e bater no chão, e o chão rolando aquele monte de cestos de bebês, e eu falava, meu Deus, quantos bebês, quem vai cuidar desses bebês? Sonho maravilhoso, não é?
chuva de bebês, chuva de crianças, vidas nascendo de novo, se convertendo para Jesus. Glória a Deus. Eu quero ter mais sonhos assim. Esse é o meu sonho de consumo. Vidas, famílias, crianças espirituais, aleluia, nascendo para Deus. Apocalipse 2, essa carta de Éfeso, de apóstolo João, a visão que ele teve do anjo de Deus, de Cristo. Cristo deu esse sonho, aliás, esse sonho não, essa visão, uma visão. João foi arrebatado para o céu e teve essa visão. A igreja de Éfeso e todas as igrejas do Apocalipse representam a igreja de Deus em uma certa época. E não só uma igreja numa certa época, mas é uma igreja que perdura, que continua existindo no mundo. Então, as 7 igrejas do Apocalipse são todas as igrejas de Deus que passaram a existir a partir de Cristo, né? A era cristã, e que estão no mundo hoje. Hoje existem igrejas tipo Éfeso, tipo Esmirna, tipo Pérgamo, tipo Tiatira, tipo Filadélfia, Sardes, Laodiceia. A igreja de Éfeso, que é a igreja primitiva, aliás, a igreja primitiva, é a igreja do primeiro século. Olha só o que Deus fala para esta igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros. As 7 estrelas aqui representam as 7 igrejas, quer dizer que esse anjo de Deus tem nas mãos as 7 igrejas, ou 7 tipos de igreja, ou 7 perfis, estilos de igreja, ou na verdade todas as igrejas. E ele também anda no meio dos 7 candeeiros. O candeeiro é a luz do Espírito Santo, é a luz da palavra. E ele diz a esta igreja: conheça as tuas obras, tanto o teu labor, quer dizer, o trabalho, como também a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por amor do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Essa aqui é uma igreja que nós daríamos nota 10, mas Jesus não dá nota 10 para esta igreja. Mas ela tem qualidades espetaculares. É uma igreja, que tem perseverança, que suporta homens maus, suporta gente ruim. Olha que esses homens maus podem estar dentro da própria igreja. Olha que interessante. Mas ela põe à prova aqueles que dizem ser apóstolos, pregadores, pastores, ministros, líderes, e ela sabe discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Olha, essa igreja aqui é muito espiritual, hein? Tem o dom do discernimento de espíritos, e ela suporta provações em nome do Senhor Jesus. Ela suporta provas por causa do nome de Jesus. É uma igreja que está sendo perseguida, criticada, e ela também não se deixa esmorecer. Ela não para, ela não desiste, ela não se enfraquece, ela não morre. Agora, esse conselho de Jesus serve muito bem para nós, serve para todos os cristãos. Verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, Jesus faz aqui um convite para a igreja voltar ao primeiro amor. Tem até canções lindas, né, sobre esse tema. Mas para entender o que é este voltar ao primeiro amor,
eu acho que ajuda muito bem pensar no que são nessas primeiras obras. Diga comigo, primeiras obras. Eu fiquei pensando, aliás, essa mensagem, Deus me deu no avião, né? Porque no avião a gente não tem muita coisa que fazer. Aliás, eu durmo muito bem, estou começando a dormir no avião, cara, porque fica aquele ar pressurizado. Antes eu não dormia, eu queria aproveitar, ficar olhando o céu, na janela, dando glória a Deus nas alturas, e pedindo a Deus a paz para os homens que estão na terra. Mas hoje não, hoje eu estou ficando meio acostumado já, estou gostando de dormir no avião. Mas quando o avião subiu, o avião foi subindo, eu comecei a meditar, e veio na minha mente, pensando exatamente nesse tema, que eu ouvi muito do pastor Aloísio, sobre a gente vencer os medos, vencer as fraquezas naturais do homem, da carne, né? E uma das ideias aqui, que nós ouvimos também do pastor Edmundo, lá da Guatemala, ele falando como eles trabalham a visão das células, e como que a igreja tem crescido, tem prosperado na Guatemala, e eu achei assim, a gente viu um evangelho muito simples, com muita autoridade, com muito poder, com muito amor, mas a gente viu como eles são cristãos assim simples, modestos, e eu fiquei pensando, há um segredo nessa modéstia, nessa simplicidade, nessa pureza. Esses dias eu falei da simplicidade de Cristo, que isso não tem a ver com pobreza, não tem a ver com o fato de você ser uma pessoa simplesinha, né, que veio do interior, não, mas simplicidade tem a ver com aquele espírito vivo, alegre, que ama a Deus, que serve a Deus. E aí eu fiquei pensando, Deus começou a me trazer à mente esse texto, de voltar à prática. Jesus fala que esta igreja tinha que se arrepender. Olha que era uma igreja que tinha muitas qualidades, ela tinha perseverança, ela suportava homens maus, ela sabia discernir os apóstolos, os que não eram de Cristo, não eram de Deus, ela tinha também uma capacidade de suportar provas por amor ao nome de Jesus, e ela não se deixava esmorecer. Mas Jesus diz, te falta uma coisa, volta aquele zelo do primeiro amor. E eu fiquei pensando, é verdade, quando a gente se converteu a Jesus, eu me converti mais ou menos há 38 anos, por aí, quase 40 anos, aliás, o ano que vem vai completar 40 anos, 39 anos que eu me converti. No começo da nossa conversão, a gente é muito zeloso, muito cuidadoso, a gente quer orar de joelho, quer sentir o joelho doer, não é? A gente está com aquele carinho, com aquela paixão do primeiro amor, e a gente quer fazer tudo certinho. As pessoas vêm murmurar, reclamar, a gente olha o cara feio, a gente tem uma atitude positiva, a gente tem zelo, a gente não perde culto, a gente não perde reunião, a gente olha para o pastor como se estivesse olhando para uma visão divina. Não é verdade? A gente tem uma atitude no coração, é uma atitude, não tem a ver com uma aparência das coisas, mas as primeiras obras falam exatamente desse zelo, desse carinho, desse respeito, que a gente tem que ter as coisas de Deus. Volta ao teu primeiro amor, volta nessa fase da sua paixão pelo Evangelho, pelo Cristo. Meu Deus, eu ficava assim com uma vontade de ver Jesus, com vontade de tocar nele, com vontade de abraçá-lo. A gente ficava imaginando, a gente ficava pedindo experiências gloriosas, não é? Porque o primeiro amor fala exatamente sobre essa atitude simples, modesta, talvez até infantil, muito infantil, mas muito pura, muito sincera. É isso que Deus falou, que a gente tem que voltar. Muitas coisas a gente parou de fazer, viemos até nós entre pastores conversando, mesmo no começo que nós transitamos para a visão, nós estávamos zelosos com tantas coisas, e tantas coisas estavam funcionando, estavam fluindo no nosso ministério, as células fluíam muito mais, o encontro com Deus fluía muito mais, tudo estava fluindo. Por quê? Por que fluía? Porque havia uma atitude de zelo, de carinho, todo mundo orava, não só na igreja, mas orava em casa,
sabe, ficava buscando a Deus, ficava falando com Deus, ficava com aquela atitude assim de querer ganhar almas para Jesus, olhando quem que está disponível, quem está precisando de Deus, quem ficava com aquela atitude assim, né, de um caçador esperando uma presa, para pegar, para tirar das mãos do inimigo. Não é assim? Volta às primeiras obras. Mas de repente, irmãos, o Espírito Santo me levou a meditar nas primeiras obras da criação. Gênesis capítulo 1. Eu fiquei pensando nas primeiras obras, como Deus criou as primeiras obras. As primeiras obras. As primeiras obras de Deus. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa relatando como que Deus fez tudo acontecer. As primeiras obras da criação. E eu pensei, nós podemos aprender sobre as primeiras obras com Deus, como Ele criou todas as coisas. E a primeira coisa é que Deus é criativo. Você precisa ser um cristão criativo, que tem ideias boas, que tem ideias novas, não é? O caipira fala, você tem que ser ideoso, uma pessoa com uma mente lúcida, com uma mente fértil, uma pessoa que quer achar maneiras, meios, jeitos de fazer as coisas melhores. Então, primeira qualidade que eu posso ver é que Deus é um Deus criativo, com poder de criar, com poder de inventar, com poder de ter ideias novas, ideias boas. Eu abençoo você para ter ideias criativas. Amém, irmãos? Eu não esqueci não, nós estamos na campanha da Arca da Vitória, da Arca da Prosperidade, eu não esqueci. Nós estamos falando como viver uma vida próspera, uma vida melhor, uma vida mais abençoada por Deus. E você precisa ser criativo. Segunda coisa, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Há uma versão antiga, se eu não me engano, da Revista Corrigida, que dizia, a terra, porém, estava em caos. Caos é confusão. A sua vida está em caos, sua família está em caos, seu trabalho está em caos, o país está em caos. Caos, crise, dificuldade, problema, luta, tribulações, angústias, doenças. E o que Deus faz? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Diga, pairava. A ideia de pairar é aquela ideia de um gavião. Sabe, o gavião quando ele vê a presa? Você já viram o gavião quando está voando e vê a presa? Ele para no ar, pairando. Eu fiquei imaginando aqui, que na verdade, quando Deus vê um problema, Ele fica parado pensando, como que eu vou resolver esse problema? Qual a melhor maneira de eu resolver esse caos? A terra está um caos, está uma confusão. Há uma teoria, inclusive, que Lúcifer, quando saiu do céu, caiu do céu, ele foi lançado sobre a terra. E quando ele bateu sobre a terra, aquele mundo que existia, dos monstros, dinossauros, né, dos sauros, foi destruído, porque Lúcifer destruiu a terra. Então Deus, o Espírito de Deus, ficou ali, pairando. Eu me lembro de um americano nos Estados Unidos, aliás, na missão, no seminário Betânia, quando um pastor americano um dia falou que a palavra pairava pode ser entendido como chocava. A ideia da galinha chocando os ovos, chocava. Então, eu fico imaginando que o próprio Deus falou, puxa, aquele querubim sem vergonha, safado, cruel, perturbado, endemoniado, destruiu a minha linda criação, dos meus bichinhos, aqueles monstros lá, aqueles monstros terríveis, a família dos sauros lá, dinossauros, pterodápteros, né, brontossauro, tiranossauro rex, aqueles bichinhos que todas as crianças gostam. Deus falou, eu vou fazer uma coisa melhor.
Eu sou um Deus criativo. Então, Deus ficou pensando e planejando. De repente, Deus disse: haja luz! 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 Revelação, verdade. Brilha, brilha, brilha. E a Bíblia diz que Deus achou a luz muito boa. Deus gostou desse negócio de luz. Primeira coisa que Deus faz para resolver os seus problemas é que Ele precisa de luz. Luz, verdade, revelação, ideias brilhantes. Ideias brilhantes. Ó, o seu irmão fala: eu abençoo você para ter ideias brilhantes, ideias novas, ideias que ninguém teve ainda. Ideias que ninguém teve. Olha, eu já falei isso aqui. Eu já passei em Ferraz algumas vezes. Eu falei: meu Deus, não tem uma loja assim. Olha, se eu fosse empresário, tivesse dinheiro, eu ia abrir uma loja desse jeito. E passam uns meses, alguém abre uma loja e tem sucesso. Deus me dá essas ideias. Só que eu não conto para ninguém. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem. É que eu não estou nesse ramo, não estou nessas ideias, mas é interessante. São coisas que Deus pode dar para você. Ideias criativas, luz. Aí Deus faz separação entre luz e trevas e cria o dia e a noite no primeiro dia. Deus faz separação. Deus começa a pôr ordem na bagaça. Você quer ter sucesso, você quer prosperar, você quer ir para frente, começa a orar a Deus e pedir sabedoria para organizar as coisas. Deus começa a organizar. Em luz, Ele separa a luz de trevas, Ele já faz o dia e a noite. No segundo dia, Ele já separa também o firmamento da porção seca e da porção úmida, as águas. Deus separa o céu, essa bomba da celeste, essa força gravitacional, da terra, firmamento. Fala para o seu irmão: firmamento. Firme, firme. Olha, Deus vai pôr no ordem, luz, separação. Nós temos que separar as coisas. Nós temos que aprender a separar as coisas. Coisa da família, coisa do trabalho, coisa da igreja, coisa pessoal, coisa sentimental, coisas da nossa cabecinha boba. Nós temos que aprender a separar as coisas. Nós temos que aprender a pôr ordem nas coisas. Nós precisamos ser organizados. Olha só. Depois, no terceiro dia, Deus separa a porção seca da porção úmida. Ele separa a terra das águas, dos mares e dos rios. Separação. Parte seca, terra. Parte úmida, as águas, mares e rios. E aí, ainda no terceiro dia, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores. Árvores o quê? Árvores o quê? Árvores que tipo? Repita comigo: frutíferas. Diga comigo: frutíferas. Irmãos, eu só vejo palavras boas. Tirando as trevas, eu só vejo palavras boas. Deus cria relva, ervas e árvores que tipo? Árvores que tipo? Frutífero. E fala: irmão, você foi criado para ser frutífero. E eu repreendo toda esterilidade na tua vida. Sai toda esterilidade. Você foi criado para dar fruto. Olha só, irmãos, para dar fruto. Árvores que davam fruto, conforme a sua espécie. Olha o quarto dia: haja luzeiros. Agora muitas luzes, estrelas, para ser sinais, para estações, para dias e anos. Deus cria luzes para ser sinais. Diga comigo: sinais. Diga: eu preciso ser guiado pelos sinais de Deus.
Diga: o meu Deus faz sinais. Quão grandes são, Senhor, os teus sinais, quão poderosas as tuas maravilhas. Acho que foi Daniel que fez essa oração, né? Foi Daniel que fez essa oração. Sinais! E fez o sol, fez aparecer. O sol é lindo porque o texto é perfeito. Deus fez aparecer uma luz grande, uma luz maior para governar o dia e uma luz menor para governar a noite. Você precisa ser governado pela luz de Deus. Deus tem luz para o dia, Deus tem luz para a noite. Você nunca vai andar em trevas, porque Deus sempre te guiará à luz da vida, à luz da verdade. Eu só vejo coisas boas, as primeiras obras que Deus fez. Aí vem o quinto dia: povoem as águas de enxames de seres. Que tipo de seres? Viventes. Vida. A palavra vida aparece no quinto dia. Seres viventes, aves para o céu, peixes para os mares, animais rastejantes na terra. Começam os primeiros animais na terra. Não é tudo que Deus ainda queria fazer, porque só no sexto dia Ele vai fazer mais tipos de animais, mas Ele começa a criar seres viventes. Deus é um Deus que tem prazer na vida. Deus é um Deus de vida. Amém? Ser vivente, povoem. Criou Deus os animais marinhos, seres viventes que rastejam e povoem as águas, segundo suas espécies, todas as aves segundo suas espécies. E viu Deus que era bom. Ainda no verso 22, e Deus os abençoou. Outra palavra maravilhosa para as primeiras obras: Deus abençoou. Diz o pastor Aloísio que a palavra abençoou quer dizer Deus aprovou, Deus autorizou, Deus dignificou, honrou. Deus te abençoou. Deus nos abençoou. Ele abençoou os animais e disse o quê? Sede, o quê? Fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra multipliquem as aves. Sexto dia, produz a terra seres viventes, animais domésticos, répteis, outros tipos de répteis, animais selváticos ou selvagens. Verso 26, também disse: façamos o homem à nossa imagem. Verso 27, a última frase é: Deus, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus é complexa. Nem só homem pode produzir, pode trazer a imagem de Deus. Nem só a mulher pode trazer a imagem de Deus. Deus pode ser entendido com uma imagem entre homem e mulher, de homem e mulher. E Deus abençoou para terem filhos. Então aí você começa a ter a ideia da família. A imagem de Deus pode ser a imagem da família: pai, mãe, filhos, irmãos, co-irmãos, irmãos, irmãs, irmãs, irmãos. Então a imagem de Deus vai se completando com a ideia de uma família, de um povo, de uma nação, de uma igreja. Olha que interessante. Deus cria os homens, verso 28, Deus os abençoa. Você já foi abençoado. Só por você ter nascido, você já é abençoado. Todo ser humano, todo ser divino, todo ser que está na terra é divino, é de Deus.
mesmo aqueles que você fala, esses não presta, pastor, mas Deus abençoou. Não é porque Deus amaldiçoou, não é que Deus castigou, não é que Deus quer o mal, não é que Deus quer as pessoas más, mas Deus começa sempre abençoando. O começo sempre é de bênção. A intenção de Deus sempre é abençoar. Deus é um Deus que tem prazer em abençoar, em ajudar, em contribuir, em conceder, em dar. Deus não é um Deus de ficar cobrando, exigindo, pagando. Deus é um pai de amor, Deus é um pai bom. Ele não quer encontrar com você para te dar bronca, Ele quer encontrar com você para te abençoar. Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. Ele chama você para conhecê-lo, Ele chama você para servi-lo, e Ele fala para você, eu vou te abençoar. Abençoar, ou seja, eu vou te aprovar, eu vou te ajudar. Mas a bênção de Deus está implícita nessas palavras: ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar. Só palavras boas. Está vendo? Ser frutífero, ser fecundo, ser fértil, tenha força de vida, tenha poder de vida. O que é ser fecundo? É poder de dar vida, é poder de criar, é poder de construir, é poder de comprar, é poder de fazer, é poder de fabricar, é poder de vender. Veja que as palavras de Deus são sempre positivas. Nós é que somos incrédulos, nós que somos negativos. Mas as palavras de Deus, no princípio da sua criação, das suas obras, suas primeiras obras, foram todas com uma intenção de bênção, de vida, de luz, de fecundidade, de fertilidade, de produtividade, e diz para eles multiplicarem, encher a terra, sujeitar a terra, dominar a terra. Olha, irmãos, palavra de bênção. Ainda no versículo 31, você vai ver aqui, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o quê? Muito bom. Ou seja, você vê que cada dia da criação, Deus termina dizendo que era bom, era bom, era bom. Mas quando Deus cria o homem e a mulher, Deus fala, muito bom. E a palavra muito, embora você saiba que significa muito, eu quero que você saiba que é a palavra no hebraico mod, que quer dizer extremamente bom. Muita força. A palavra muito no hebraico significa muita força, significa abundantemente, grandemente, em grau elevado, um nível acima, um up. Yes. Então Deus é um Deus feliz, Deus é um Deus de bem, Deus é um Deus de bênçãos, Deus é um Deus que tem prazer em tudo que Ele criou. E Ele fala que Ele se agradou da luz, que Ele nos fez para ser frutíferos, fecundos. Ele nos fez e Ele achou tudo muito bom, extremamente bom. Deus nos ama muito. Capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A palavra Éden no hebraico significa delícias. Plantou o Senhor Deus um jardim de delícias e pôs nele o homem que havia formado. Deus quer colocar você aonde, irmãos? Num lugar delicioso, glorioso, cheio de paz, de alegria, de prosperidade. Como é que Deus quer que seja a sua casa? A sua casa deve ser um lugar de delícias. A sua empresa, os seus negócios, os seus relacionamentos, a sua célula, a igreja tem que ser um lugar
delicioso, cheio de paz, de alegria, onde você sente a presença de Deus, onde Deus te abençoa e te faz frutífero e te faz fértil, te faz cheio de luz iluminado. Eu abençoo você para ter ideias iluminadas, brilhantes, em nome de Jesus, amém? Aí, irmãos, primeiras obras, diga primeiras obras. Atos 2:42, qual foram as primeiras obras da igreja? Falei que Jesus mandou a igreja de Éfeso voltar às primeiras obras. A igreja de Éfeso representa a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, pelo menos aí até o ano 130. Não sei exatamente, se você olhar nos livros sobre o significado das 7 igrejas do Apocalipse, você vai achar aí período, o significado das igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja apostólica. Como é que vivia a igreja apostólica? E perseveravam. Olha só, já começa com uma palavra poderosa. Não tem fraqueza aqui não, filho. Não tem quem para. Ninguém para. A igreja não para. A obra de Deus não para. Os cristãos não param. Amam a Deus, andam com Deus, servem a Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos contextualizar a palavra doutrina dos apóstolos e vamos pôr contextualmente hoje a pregação dos pastores. Eles perseveravam em crer, em compartilhar e em viver os ensinamentos dos pastores, a pregação do pastor. E na comunhão, liberdade de relacionamento, amizade. Eles gostavam uns dos outros, não tinha concorrência, não tinha competição, não tinha inveja. Que maravilha! A pastora Luísa falou de Mateus 6:33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que significa todas as coisas? Todas as coisas, no contexto, Jesus estava falando de comer, de beber, de vestir. Deus promete suprir todas as necessidades dos apóstolos. Naquela época, eles tinham necessidade de comer, beber e vestir. Hoje nós temos outras necessidades. Hoje nós temos maiores necessidades. Hoje nós temos necessidade de roupas. Roupas estava lá incluído, mas hoje as roupas são mais caras. São roupas boas. Não tinha carros, mas hoje nós precisamos de carros. Casa parece que não era assim um sonho de consumo para aquele povo, mas hoje nós precisamos de casas, principalmente quem quer casar. Quem quer casar quer casa, sim ou não? Então, irmãos, Deus prometeu suprir todas as suas necessidades, mas você tem que buscar o reino de Deus. Você tem que buscar o rei do reino, o reino do rei e a justiça do reino. Tá certo? Buscar em primeiro lugar, quer dizer, priorize a vida de fé, priorize a vida de oração, priorize a vida de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, priorize a sua vida com Deus, e a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Essa pergunta foi muito boa. Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Fala o nome dele. Qual é a justiça de Deus? O nome dele é Cristo. Paulo diz que Cristo é a nossa justiça. É aquele que te justifica, é aquele que te torna justo aos olhos do Pai,
aos olhos do mundo, aos olhos do inferno, quem te torna justo é Cristo. Ah, pastor, eu pensei que é por causa de mim, porque eu sou bonzinho, porque eu sou santo, porque eu me esforço, porque eu sou alguma coisa, porque eu faço alguma coisa. Não, você é justo porque você está em Cristo, porque você conhece Cristo, porque você ama Cristo, e Cristo é o seu advogado. Por causa do reino de Deus e de Cristo, Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Olha, eu vou tentar lembrar as palavras do pastor Aloysio. Pastor Robson me ajuda. Ele disse: quem sabe a sua necessidade pode ser até uma Ferrari. Eu pensei, será que eu entendi bem? Será que eu entendi bem uma Ferrari? Falei, nossa, que nível que está o povo aqui, né? Eles estão orando a Deus para ter Ferrari. Ele falou, bom, se bem que nós não precisamos de Ferrari. Precisamos de Ferrari. Mas ele terminou falando, mas se você quiser, peça uma Ferrari. Falei, caramba, Ferrari não, mas uma Mercedes-Benz eu posso começar a pensar. Um Volvo. Voltar às primeiras obras, partir do pão e orações. Irmãos, esse povo ficava tanto tempo juntos, que eles acabavam tendo que almoçar junto, jantar junto. Esses dias nós ficamos juntos, né, pastor? Ficamos comendo juntos. Quando você vai ficando muito tempo com as pessoas, começa a se encontrar, começa a comer juntos. Eles tinham uma vida em comum, verso 43, em cada alma havia temor. O que eu falei quando Deus fala para a igreja de Éfeso, arrepende-te, volta ao teu primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. A gente lembra desta palavrinha poderosa, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Havia temor, e o que acontecia? Quando há temor no nosso coração, e por causa dessa vida de temor, por causa dessa prioridade que damos a Deus e as coisas de Deus, por causa desse zelo, desse carinho, desse afeto, a gente passa a ter temor de Deus, e passa a orar com afinco, orar com força, orar com autoridade. A gente começa a falar, e aí prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Prodígios e sinais, é isso que nós queremos ver. Coisas maiores veremos, coisas maiores veremos, obras maiores faremos, milagres, grandes milagres contemplaremos. Deus é um Deus maravilhoso, é poderoso, é glorioso. Eu quero ver coisas grandes, coisas grandes. Amém, irmãos? Prepara aquela canção lá. Vamos repreender toda intimidação do coração. Acho que tinha um outro texto que eu acabei lendo no fim do fim. Você lembra, não? Não lembra? Teve mais um texto que eu terminei, mas agora não lembro o texto que foi. Mas eu quero que Deus venha trazer a você a luz, de ter essa postura, essa atitude, de firmeza, de coragem, de ousadia, de criatividade, para honrar a Deus, amém? Honrar a Deus, voltar a ser aquele crente zeloso, que ora, que lê Bíblia, aleluia, que lê livros, que está na igreja, que fala de Jesus para as pessoas, que dá valor à sua célula, está ali alegremente orando, se dispondo a servir com o líder de célula. Sabe, irmãos, essa atitude de voltar às práticas das primeiras obras. Mas Jesus disse que tem que se arrepender para voltar, tem que reconhecer que está errado. Você parou de orar, você parou de perdoar, você parou de suportar.
Agora, qualquer coisinha você está explodindo, qualquer coisinha você está chutando o balde, qualquer coisinha você já está mandando as favas. Perdeu aquele temor, perdeu aquela força espiritual, perdeu aquele carinho. Antes, lembra, você pedia conselhos para os irmãos, você pedia oração, lembra, você pedia oração. Lembra, você pedia conselho político, você pedia conselho para o pastor, você não queria errar, você não queria, fazer nada errado que desagradasse a Deus, lembra? Pois é, perdeu o temor de Deus, agora vai fazendo, vai falando, vai fechando negócio, vai tomando decisão, e está aí, no caos, está na confusão. O que Deus faz quando Ele vê o caos? O que Deus faz? Ele fica pairando, diga pairando. E tem a ver com isso que o irmão André falou, imaginação, pensando, meditando, analisando. O que Deus quer que eu faça? O que eu devo fazer? Qual a minha melhor decisão para sair dessa situação, para resolver esse problema? Senhor, me guia o caminho certo. Senhor, ilumina os meus olhos. Senhor, me dá ideias boas, ideias criativas. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Amém, irmãos? Aí o relógio, eu lembrei do relógio. Eu tenho 5 relógios. Aliás, 2 relógios eu ganhei da igreja, tá? Nesses 30 e alguns anos aí, eu ganhei 2 relógios de presente da igreja. Eu tenho 5. Um eu comprei na Bagatela, foi lá na Videira. Paguei R$30 num relógio que estava lá. Eu falei, alguma menina, o namorado dela largou ela ficou com raiva, doou. Ela doou lá para o sebo lá. Um relógio lindo. O relógio está comigo até hoje. Muito bom o relógio. E mais outros 2 relógios que eu comprei. E quando eu cheguei lá, eu falei, puxa, esqueci meu relógio. Eu gosto de relógio, principalmente nesses eventos. Não fica nem dependendo de tirar o celular do bolso, ficar olhando o celular. Eu falei, eu gosto de olhar relógio. Eu esqueci meu relógio. Irmãos, eu só pensei. Mas sabe, quando a unção de Deus está na vida da gente, meu Deus, cuidado com o que você pensa que Deus faz. Olha, não teve um momento, eu já vi uma vez na vida um pastor falando isso. Olha, ele orou sobre dízimos e ofertas, e no final ele falou, olha, quem sabe tem um Abraão perto de você. Compartilha com Abraão, troca com Abraão. A bênção de Deus pode estar na vida de um irmão ao seu lado. A bênção de Abraão. Troca com o seu irmão alguma coisa, troca o sapato, dá uma oferta para ele almoçar, jantar, faz alguma coisa. Olha, irmão, você já viu alguém fazer isso em um culto? Eu achei uma ideia boa, hein? Uma hora no culto da prosperidade a gente faz esse negócio aí. E aí tinha um pastor do meu lado. Não, irmão, só sei que ele chama Michael, só sei isso, só sei que ele chama Michael. 1,80 m, eu pensei, meu sapato não vai dar certo. Deve calçar uns 42, não vou trocar sapato. Eu falei, depois não tive ideia, podia ter trocado o cinto, Mas, irmão, não deu tempo, ele tirou o relógio e me deu. Um relógio automático, técnicos. Irmão, sem brincadeira, eu pensei um tempo atrás, uns meses atrás, em comprar um relógio automático. Eu falei, eu não tenho um relógio automático. Eu acho bonito, eu acho interessante, é um relógio diferente. Ele fica fazendo barulhinho, automático. Não está quebrado não, irmão, está repreendido. O bicho está funcionando. É 8h17, amém? Está quebrado não. Ó, irmãzinha, Deus me livre e guarde. Eu só pensei, o irmão não tirou o relógio e me deu? Até o relógio. Falei, oba, gostei do relógio. Eu paguei um almoço para ele, daqueles chique, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, que Deus, Ele responde às orações. Ele vai te abençoar. Não tenha medo. Não aceite a intimidação do diabo. Não aceite, o inimigo quer te roubar a sua força, roubar a sua fé, roubar a sua esperança. O diabo é um especialista em desanimar as pessoas, em tirar a alegria do cristão, em tirar a paz do cristão. É tudo que o inimigo quer, é arrumar confusão, caos,
Até por isso que a teoria da recriação da Terra, né, não quero entrar nesse detalhe, tem muita informação sobre essa questão científica, mas a teoria da criação é que não é possível a Terra estar sem forma e vazia, porque Deus não faz nada sem forma e vazio. Se estava sem forma e vazio, foi o diabo que fez. O diabo que cria caos, o diabo é que cria confusão. Deus não é Deus de confusão. Então começa a adorar a Deus e deixa Ele pôr ordem no seu mundo, ordem na sua vida. Começa a olhar as primeiras obras de Deus, como Deus faz as coisas acontecer, e volta você às práticas como você tinha naquelas atitudes de um cristão sincero e verdadeiro, e você vai ver que as coisas vão acontecer, a prosperidade, sinais, prodígios. Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas. Deus fazia sinais, prodígios, milagres, maravilhas. O nosso Deus vai fazer prodígios, milagres e maravilhas. Em nome de Jesus.